Você já se perguntou por que continuamos vivendo, mesmo quando tudo ao nosso redor parece não fazer sentido algum? Por que insistimos em buscar propósito em um mundo que, muitas vezes, responde com silêncio? Essas perguntas não são simples, dúvidas existenciais. Elas são feridas abertas, que pulsam dentro daqueles que ousam olhar para a vida sem véus, sem ilusões. Émile Cioran foi um desses. Um pensador romeno que, longe de oferecer consolo, escancarou a tragédia de existir. Nascido em 1911, numa Europa dilacerada por guerras e desilusões, Cioran trilhou o caminho da filosofia não para encontrar respostas, mas para aprofundar as perguntas. Exilado em si mesmo, escreveu em francês como quem tenta se desfazer de sua própria origem. Sua escrita é lâmina e lamento, poesia desesperada de alguém que entendeu que o maior fardo da vida é a própria vida. Neste vídeo, vamos mergulhar no desencanto com o mundo, um tema que atravessa toda a obra de Cioran como uma vertigem. Não se trata de pessimismo gratuito, mas de uma lucidez que nos convida a enxergar o absurdo com olhos nus, porque no fundo, talvez haja mais verdade num suspiro de desespero do que em 1000 promessas de felicidade. E por mais estranho que pareça, ler Cioran pode nos trazer um tipo inesperado de paz. Uma paz que nasce não da esperança, mas da aceitação radical do vazio. Se esse tipo de mergulho existencial faz sentido para você, considere curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui, a filosofia não é um conceito, é um espelho. Há uma angústia que não grita, que não se impõe, mas que corrói em silêncio. É o tipo de angústia que nasce não de um evento, mas da consciência crua do estar vivo. Cioran não a disfarça. Pelo contrário, ele a cultiva como quem reconhece nela a única verdade que não pode ser negada. Para ele, o nascimento é uma catástrofe, e não há ironia nisso. Nascer é começar a morrer, escreve, e cada batida do coração é mais uma aproximação do abismo. Vivemos em uma época que idolatra o sucesso, o progresso, a positividade tóxica. Somos bombardeados por discursos que dizem que tudo vai dar certo, que basta acreditar, que o sofrimento é uma falha pessoal. Mas Cioran nos arranca dessa ilusão com brutalidade poética. Para ele, o sofrimento não é um desvio do caminho, é o próprio caminho. E quando tentamos anestesiá-lo com distrações, produtividade e autoajuda, apenas aprofundamos nossa alienação. Não estou deprimido. Estou lúcido demais. Essa frase poderia resumir toda a sua obra. O desencanto não é uma fraqueza, mas uma forma de ver com nitidez. E que visão é essa? Um mundo sem sentido, um corpo condenado a apodrecer, uma consciência presa a perguntas sem resposta. Mas, estranhamente, é justamente dessa lucidez que brota uma beleza trágica. Cioran escreve com uma ternura desesperada, como quem abraça a ruína com a doçura de quem já não espera nada. Talvez o maior incômodo que ele provoca seja este: a ideia de que o mundo não tem justificativa. Não há uma missão cósmica, não há um plano maior. O universo não se importa. E mesmo assim seguimos amando, sonhando, criando. Por quê? É nesse paradoxo que Cioran mergulha, sem boias de salvação. Ele não propõe saídas, não promete alívio. E é por isso que sua obra é tão real. Porque se parece com a vida quando a gente para de mentir para si mesmo. Nos dias de hoje, em que todos parecem buscar algo que os complete, Cioran soa como uma heresia. Ele diz: se há algo que vale a pena neste mundo, é o desencanto. É preciso coragem para aceitar isso. Porque o desencanto não é apatia, é intensidade pura, é ver o mundo sem filtros e ainda assim continuar. Você já se sentiu assim? Como se tudo estivesse errado, mas mesmo assim você continuasse? Não por esperança, mas por obstinação? Essa é a experiência que Cioran transforma em poesia filosófica. Ele nos oferece um espelho, e o que vemos ali não é bonito.
mas é verdadeiro, e talvez, só talvez, seja isso que nos salva. Há algo de profundamente subversivo em alguém que decide não mentir para si mesmo, que abandona as promessas de redenção, as doutrinas de esperança, os caminhos prontos para a felicidade. Émile Cioran fez exatamente isso. Desfez-se de todas as muletas metafísicas e ficou nu diante da existência. E o que viu não foi luz, foi vazio. Vivemos em uma era em que a espiritualidade virou produto. Há gurus de Instagram, mantras de 5 palavras, técnicas para despertar sua melhor versão. Mas Cioran via nisso tudo uma forma refinada, de auto-engano. Para ele, o verdadeiro despertar não é leve. É um terremoto interno, um colapso. A lucidez é a ferida mais próxima do sol, escreveu. Não há como olhar o real de frente e sair ileso. Quem vê demais, sente demais. Quem sente demais, inevitavelmente sangra. Mas por que insistimos em encontrar um sentido? Talvez porque seja insuportável viver sem uma ilusão reconfortante. Cioran sabia disso. Ele próprio flertou com diversas formas de transcendência, só para depois abandoná-las. Em sua juventude, chegou a se aproximar do misticismo, mas não, tardou a perceber. Até a fé é uma forma de adiar o confronto com o absurdo. Nosso tempo tem medo do silêncio, medo do vazio. Enchemos nossos dias com estímulos, notificações, tarefas, como se manter-se ocupado fosse uma forma de evitar o confronto com aquilo que somos. Cioran, ao contrário, mergulha no silêncio como quem abraça um afogamento. E lá do fundo, traz pérolas de lucidez que nos incomodam porque falam de nós. Quando se nasce, começa-se a estragar o silêncio do mundo. Essa é uma de suas frases mais conhecidas. Ela soa como provocação, mas é também confissão. Para Cioran, existir é uma transgressão. Somos ruído num universo que até então era silêncio puro. E não há como desfazer esse gesto. Estamos aqui, conscientes, e isso nos condena. Hoje, quando tudo nos empurra para fazer parte, para ser alguém, para deixar um legado, a visão de Cioran é quase escandalosa. Ele nos convida ao contrário: desaparecer, dissolver-se, esquecer o nome, os títulos, os planos. A lucidez é o inferno da alma que atingiu sua própria transparência. Como continuar vivendo depois de entender isso? Talvez a resposta seja sem ilusões, mas com uma estranha liberdade. Porque no fundo, ao nos libertar da necessidade de sentido, Cioran também nos liberta do medo de perder. Se tudo é transitório, se tudo é ruína, então nada precisa ser defendido com desespero. Nem a própria vida. E é aí que ele nos oferece uma forma rara de leveza. A leveza de quem já caiu no fundo do poço e, ao olhar para cima, decide não escalar. Apenas sentar-se e observar as sombras dançarem nas paredes. Você já parou para pensar no que sobra quando se perde a fé em tudo? Talvez seja aí que começa a verdadeira filosofia. Não a que se estuda nos livros, mas a que se vive nos corredores do vazio. Há um tipo de dor que não grita. Uma dor que sussurra no fundo da alma, como um eco de algo que nunca começou. E, ainda assim, já pesa como fim. É essa dor que Cioran transforma em pensamento. Não para superá-la, mas para habitá-la. Ele não escreve para curar. Escreve porque não há cura. E isso nos confronta de forma brutal. Vivemos em uma cultura que tenta transformar todo o sofrimento em um degrau para o sucesso. A tristeza precisa ter uma função. A angústia, uma razão. Mas e se não tiver? E se o sofrimento for simplesmente o preço da consciência? Cioran acreditava exatamente nisso. Para ele, o sofrimento é inseparável da lucidez. Quanto mais se entende a vida, mais ela dói. Ser consciente é não estar mais em paz com nada. Numa sociedade que nos vende paz como um produto de prateleira, essa afirmação soa como um insulto. Mas talvez seja só uma verdade que evitamos olhar. Pense nos momentos em que você parou e sentiu que tudo era inútil. Não por preguiça, não por fraqueza,
mas por ter visto com clareza que todo esforço tende ao esquecimento. Quantas coisas você fez que já foram apagadas da memória dos outros? Quantas vezes você tentou ser importante e tudo passou, como se nunca tivesse acontecido? Cioran nos obriga a encarar isso sem desespero, mas também sem consolo. Essa é a força desconcertante da sua obra. Ele não diz que vai ficar tudo bem, ele diz, não vai. Mas ao invés de se desesperar, com isso ele sorri com um tipo de amargura que beira o humor. Sim, porque há também ironia em sua escrita. Uma ironia negra, mordaz, quase cínica, mas que revela um espírito que não se entregou ao desespero puro. Ele brinca com a tragédia, como quem já aceitou que o palco pegou fogo. Hoje, essa postura parece insuportável. Estamos cercados por discursos que dizem você é especial, tudo tem um propósito, o universo conspira a seu favor. Mas Cioran sussurra o contrário. Você não é especial. O universo não conspira. E talvez, só talvez, isso seja libertador. Porque se nada tem um propósito maior, então estamos livres para simplesmente existir. Sem justificar, sem provar, nada. Essa liberdade assusta. Porque ela exige responsabilidade radical. Não há um céu esperando, nem um manual que garanta que estamos no caminho certo. Só existe o agora, esse instante frágil, esse corpo que respira por acidente, esse pensamento que insiste em perguntar mesmo sem resposta. Cioran é incômodo porque desmonta nossos alicerces, mas também é necessário. Porque talvez só, ao ver o chão desabar, é que percebemos o quanto nos apegamos a ilusões frágeis. E às vezes, abrir mão da esperança é o único caminho para encontrar alguma paz. Não a paz da certeza, mas a paz do abandono. Só se pode mudar de vida mudando de desespero. Ele escreveu. Essa frase parece um enigma, mas talvez signifique que não se trata de eliminar a dor, e sim de transitar por ela com outra consciência, outro tom, outro ritmo, como quem dança com a sombra ao invés de fugir dela. E você? Já teve vontade de simplesmente parar de fingir que tudo faz sentido? Há uma inquietação que nasce do excesso de lucidez. Quando tudo o que você vê é impermanência, qualquer forma de entusiasmo parece ingênua. Émile Cioran chamava isso de maldição do pensamento. Pensar demais é comprometer a própria capacidade de agir. E é exatamente isso que o mundo moderno tenta evitar. Vivemos numa era em que a ação é tudo. Agir, produzir, correr, conquistar. Mesmo que não saibamos o porquê. Mesmo que a ação seja vazia, mecânica, automática. O importante é parecer ocupado, ser útil, ter metas. Mas Cioran olha para tudo isso com desconfiança. Para ele, a hiperatividade do mundo moderno é uma forma de fuga. Fugimos de nós mesmos. Fugimos da pergunta que incomoda. Por que continuar? E não se trata de uma pergunta suicida. Muito pelo contrário, trata-se de uma pergunta essencial. Cioran, ainda que mergulhado em angústia, nunca foi um defensor da desistência absoluta. Há em sua escrita algo de paradoxal. Ele é um nihilista que continua escrevendo. Um desesperado que, ainda assim, observa o mundo com uma sensibilidade aguda, como quem ama a vida, apesar de tudo. Se não houvesse a possibilidade do suicídio, eu já teria me matado. Ele ironiza. Isso diz muito. Para Cioran, saber que pode partir é o que torna suportável continuar. A liberdade de poder sair a qualquer momento é o que sustenta o desejo de permanecer. Um paradoxo desconcertante, mas profundamente humano. Hoje, em um mundo que transforma qualquer fraqueza em doença e qualquer silêncio em falha de produtividade, a contemplação do absurdo é quase revolucionária. Parar e dizer, não sei para onde isso tudo vai, e talvez não vá para lugar nenhum, é o tipo de honestidade que assusta. Cioran não oferece caminhos, não entrega soluções, não promete superação.
Ele apenas compartilha o espanto. E é aí que sua escrita toca algo que poucos tocam: a dimensão sagrada do vazio. Ele transforma o desencanto em linguagem, a queda em poesia, a exaustão em beleza. Sim, beleza. Porque há beleza também no cansaço de viver. Há uma dignidade silenciosa em quem já viu tudo e ainda assim decide olhar mais uma vez. Não por esperança, mas por uma forma estranha de fidelidade à experiência. Uma espécie de amor amargo pela própria condição. Não é o sofrimento que nos esmaga, mas o sentimento de que ele não faz sentido. Essa frase ecoa em nossa realidade atual, onde a dor precisa ser útil, convertida em força, justificada por alguma narrativa de superação. Mas e se simplesmente doer? E se essa dor for a nossa herança? O pensamento de Cioran é, acima de tudo, uma recusa. Recusa de fingir. Recusa de aceitar fórmulas prontas. Recusa de suavizar a tragédia da existência com palavras bonitas. E por isso ele continua atual. Talvez mais do que nunca, porque o mundo moderno está cheio de respostas. Mas raramente alguém tem coragem de parar e dizer: eu não sei. Cioran viveu nesse não saber. Fez dele sua casa. E nos convida a visitá-la, ainda que por um instante. E você? Já se permitiu não saber? Já ficou em silêncio diante da vida, sem pressa de entender, sem vontade de explicar? A obra de Emil Cioran é um convite para enfrentar o desencanto, com o mundo em sua forma mais pura e crua. Ele não escreve para confortar, mas para expor a angústia existencial que todos carregamos. Essa sensação profunda de que a vida não tem um propósito definitivo, que o sofrimento é inevitável e que a busca por sentido muitas vezes só aprofunda nosso vazio. Para Cioran, o sofrimento não é uma exceção, mas o próprio alicerce da consciência. Quanto mais despertos estamos, mais sentimos essa dor que permeia nossa existência. No entanto, essa brutalidade não exclui uma ternura escondida. Por mais que ele se identificasse como um nihilista, Cioran confessava uma frustração, a de ainda se emocionar com as pequenas coisas, o silêncio de uma noite, o olhar de um estranho, a melodia de uma canção. Essa contradição revela um aspecto profundamente humano. Mesmo diante do absurdo, ainda somos capazes de nos encantar. E é essa tensão entre o desencanto e o encantamento que dá vida e força à sua filosofia. Ele não rejeita a vida, mas a observa com uma lucidez dolorosa. Um olhar que não evita o sofrimento, mas também não se entrega ao desespero. Nos dias atuais, em que a sociedade nos empurra para a produtividade incessante, para a busca constante de felicidade e significado, a mensagem de Cioran soa como um alarme, ou um sussurro, para que desaceleremos e enfrentemos o silêncio interno. Ele não nos oferece respostas fáceis, nem consolos vazios. Em vez disso, ele nos convida a aceitar a ausência de sentido, a aceitar a angústia como parte da condição humana, e a encontrar, nesse reconhecimento, um estranho tipo de alívio. Como ele mesmo dizia, não se pode escrever com lucidez se não se chorou muito. Essa honestidade brutal é um gesto de coragem. É nesse espaço que reside a beleza da obra de Cioran. Na coragem de viver sem certezas, sem garantias, sem promessas. Na coragem de continuar mesmo quando tudo parece perdido. A fragilidade exposta em seus escritos não é sinal de fraqueza, mas de uma força radical. A força de aceitar a própria finitude, o vazio, o absurdo, e ainda assim seguir em frente. Esse olhar penetrante sobre a existência, despido de ilusões, nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa relação com o mundo. Nos desafia a abandonar as falsas esperanças e a enfrentar a realidade como ela é, sem máscaras. E ao fazer isso, ele nos dá permissão para sermos humanos em nossa totalidade, com todas as dúvidas, dores e contradições. Se essa jornada, pelas palavras de Cioran, tocou algo dentro de você,
Se trouxe um pouco de companhia para as suas angústias, que tal deixar seu like e se inscrever? Assim, essa conversa pode continuar, e mais pessoas poderão encontrar um espaço onde o silêncio é respeitado e a dor é acolhida. E para você refletir, se nada tem sentido, por que certas coisas continuam a nos comover tão profundamente?